muito boa tarde a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem nesse nosso programa FIS Talks, onde fazemos encontros regulares com as grandes lideranças da saúde brasileira para compreender um pouco a evolução da sua atividade como profissional, como gestor e da sua organização, a contribuição que ela dá ao setor saúde também. Conhecer um pouco melhor os nossos executivos da saúde. Hoje nós temos o prazer de receber para uma conversa Carlos Marinelli, diretor-presidente do Grupo Fleury. Muito boa tarde, Carlos Marinelli. Boa tarde, José. É um prazer estar com você aqui e com todos os amigos e amigas aí do FIS Talks e bem entusiasmado aí para esse bate-papo, essa conversa com você. Que bom. Marinelli, bom, nesse primeiro bloco nós fazemos sempre uma conversa um pouco mais sobre as pessoas com as quais nós conversamos, para que são pessoas inspiradoras para jovens líderes que estão começando a sua vida profissional, seja como profissional de saúde, sejam como executivos da saúde, enfim. Você é o diretor-presidente de um grande grupo de saúde brasileira, que é o Grupo Fleury. É o primeiro presidente não acionista do grupo. Já começou no grupo trabalhando há 15 anos atrás, já foi diretor de vários marketing, relações institucionais. Enfim, você tem uma trajetória muito exitosa. Como é que foi a sua chegada ao Fleury? Você começou como? Você nasceu em Araçatuba. Como é que você veio para São Paulo e acabou se apaixonando pela administração e pela gestão e finalmente chegou ao top de uma carreira, de uma empresa considerada um padrão nacional de qualidade? Muito bom poder conversar com um jovem com essa trajetória. Mas nos conta um pouco, antes do Fleury, como é que você chegou até aqui? Aonde você estudou? O que você fez? Você estudou em Araçatuba, em São Paulo? Enfim, como é que foi a sua vida pregressa? Muito legal você me perguntar isso, José, porque, inclusive, dá para notar quando eu falo meu nome, né, Carlos, que dá para notar que eu sou de Araçatuba, né? Mas nasci em Araçatuba, em 1977, né? E estou com 43 anos atualmente. E morei pouco tempo em Araçatuba, mas passei ótimos períodos de férias na minha infância lá, casa dos avós, brincando, pescando, sentindo aquele ambiente do interior que eu até hoje gosto muito. Talvez por isso eu casei com uma pessoa que é de Marília também, que é do interior. Então eu gosto muito do interior de São Paulo. Mas eu morei pouco tempo lá. Meu pai, ele trabalhava numa empresa chamada Lojas Riachuelo, então ele era mudado muitas vezes de cidade, e desde 1982, eu cheguei a morar em Brasília, muito pequeno, mas desde 1982 eu vim para São Paulo e estou em São Paulo desde então. E essa é uma história interessante porque minha família é toda do interior, minha mãe também era do interior, e o Brasil, como eu sempre digo, é um país muito de oportunidades, né? E meu pai e minha mãe, eles não tiveram oportunidade de estudar. Meu pai foi executivo de empresa, mas com uma educação muito básica, né? Ele fez ali o que era antigamente primário, ginasial, um pedaço, mas ele teve uma educação muito básica. Mas ele se fez na empresa de varejo e se fez numa época em que essa parte da educação formal, ela contava, mas não era tanto quanto hoje em dia, que é uma coisa padrão, né? E sou a primeira geração da minha família que fez faculdade, para você ter uma ideia. E minha avó era analfabeta. Então, o Brasil é isso, é um país que, mesmo diante de muitas dificuldades, né, quando as pessoas elas perseveram, elas têm foco, elas acreditam em um propósito maior e que fazem as coisas bem feitas, eu tenho certeza que elas prosperam, né? E foi isso. E vindo de uma família em que o meu nome é Marinelli, mas eu tenho o Ivata antes, que é japonês. Então, eu tenho japonês, eu tenho italiano, eu tenho até português dentro da minha árvore genealógica. E, como eu disse, né, desde 1982 em São Paulo, estudei aqui em São Paulo, fiz o meu colegial em escola pública, na Escola Técnica Federal de São Paulo,
numa coisa que hoje em dia não existe mais, mas eu sou técnico em processamento de dados, trabalho com tecnologia, trabalho desde cedo também, e em determinado momento eu decidi pela administração e fui fazer administração na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Estudei a administração na Fundação Getúlio Vargas e depois entrei para a área de bens de consumo. Meu primeiro emprego foi na Unilever. Na verdade, naquela época era GC Lever, não era nem Unilever, era GC Lever. Fazia Omo, toda essa parte de material de limpeza. E fiquei na Unilever durante 2 anos, 3 anos. Fui fazer startups de internet no começo dos anos 2000. Quando isso não era nem exatamente o que é hoje, tecnologia, o que é hoje. E depois veio aquela bolha da internet ali no começo dos anos 2000, você vai lembrar. A empresa que eu trabalhava, eu fui demitido, na verdade, porque ela cessou as operações, ela saiu das operações que ela tinha, mas aí eu fui trabalhar no Grupo Pão de Açúcar, a experiência que eu tinha na Unilever, fiquei no Grupo Pão de Açúcar durante quase 3 anos. Ali comecei o meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas. Em determinado momento, uma das pessoas que eu tinha trabalhado na Fundação, nessas startups de internet me chamou, porque estava trabalhando no Fleury, e falou: olha, a gente está trabalhando com novos negócios aqui, eu acho que o seu perfil é legal, não quer vir trabalhar com a gente? E aí foi assim, eu me lembro de tudo, de todas as entrevistas. Eu fiz 6 entrevistas para entrar no Grupo Fleury. Eles me entrevistaram até quando eles já tinham me mandado a proposta, eles me chamaram para me entrevistar de novo lá, de tanto de como a gente é no Fleury, de que quer conversar, que quer conhecer da pessoa e quer fazer tomar as melhores decisões. Então, mas sempre foi um prazer conversar, e comecei minha carreira no Grupo Fleury em 2005 na área de novos negócios, como coordenador da área de novos negócios. E praticamente fiz toda a minha carreira no Grupo Fleury. Daí depois passei por várias posições na parte de inovação, projetos, estratégia, novos negócios, sustentabilidade, marketing, relações institucionais, todas essas áreas. E em setembro de 2014, eu estava há 2 anos como diretor executivo da marca Fleury, tocando os negócios da marca Fleury, e foi quando eu recebi o convite para assumir como CEO da marca, né, quase 6 anos atrás. E desde então é uma história de desenvolvimento dos negócios, crescendo os negócios, crescendo a satisfação dos clientes, crescendo a participação nacional do Grupo Fleury, muito focado na questão do propósito, que é o levar saúde e bem-estar para a plena realização das pessoas no seu dia a dia, muito conectado com a questão da excelência médica e técnica, que eu, como não médico, eu me fio muito nos médicos que a gente tem, como eles são e como eles atuam. Isso é uma coisa que a cultura do Grupo Fleury cresce dentro de você de uma maneira que você não pode imaginar. Ela domina você, domina seus pensamentos, domina o que você é no dia a dia, domina o que você faz, domina todas as suas decisões. E nesses últimos 6 anos eu tive o prazer de conduzir a empresa nesse tempo de crescimento, nesse tempo de expansão, nesse tempo de diversificação, e mais recentemente no que a gente tem feito, que é levar essa bandeira à frente, né, de digitalização da saúde no Brasil, de fazer com que a gente tenha cada vez mais acesso, que a gente tenha cada vez mais tecnologia, que a gente tenha cada vez mais a capacidade de levar a saúde para as pessoas de maneiras que elas não tinham antes, mas sempre com a excelência, sempre com a conexão com o médico, sempre a conexão com o conhecimento, que fazem parte da história do Grupo Fleury e definitivamente vão continuar fazendo parte da história do grupo pelos próximos 94 anos, que é a idade do Grupo Fleury atualmente. Coisa boa, que história bacana de trabalho, de progressão, é muito interessante. E você, então, nesses anos todos de Fleury, eu percebo que você passou pelo Laboratório Fleury inteiro, quando eles chamavam Laboratório Fleury. Eu não sei se você chegou a fazer análise também na época da sua entrada, mas pelo jeito você conhece o Fleury todo, passou por vários setores e vários segmentos. E aí essa experiência do Fleury, ela te deu na sua vida pessoal, o que você carrega com você na sua vida pessoal desse aprendizado diário que você tem no Fleury? Como é a sua relação? Você tem filhos, Carlos Marinelli?
Eu tenho 2 filhos, os dois... Eles reclamam muito que você pensa mais no Fleury do que neles, não? Olha, eles nunca foram vocais desse jeito, mas eles definitivamente eles me Eles puxam devem de vez em sentir quando. isso. Exatamente. A gente tem uma dinâmica muito intensa, né, José? Mesmo a gente fazendo home office, como a gente está fazendo agora, mas a gente tem uma dinâmica de trabalho muito intensa. E esse daqui, que é o cômodo da minha casa, né, que é o escritório, né, que é dedicado para a gente trabalhar mesmo. Minha esposa também tem a carreira dela como administradora também. Eu estou casado com ela desde 2006, mas junto com ela desde a época da faculdade, então ela tem uma carreira de administradora também. Então a gente divide, né? Quem está no escritório, quem está no outro quarto trabalhando. Aí tem um fazendo aula num quarto, outro fazendo aula no outro quarto. Mas a questão é que eles são pequenos. Um está com 7 para 8 anos e a menina está com 10 para 11. E eles sentem, né, essa questão do trabalho muito intenso, né, em casa. Mas eu acredito que é uma referência muito boa, né, José? O Grupo Fleury é uma empresa que é calcado em valores muito nobres, muito conectados com o que a gente tem de melhor em termos de propósito para a sociedade, o que a gente tem de melhor em termos de levar conhecimento, levar excelência técnica e médica. E é muito interessante, né? Porque a gente está andando de carro pela cidade, eles olham para um Fleury e eles falam, olha, tem um Fleury ali. Eles olham para uma mais, mas tem uma mais ali. E quando, às vezes que a gente tem, a minha esposa tem um irmão que mora no Rio de Janeiro, quando eu vou ao Rio de Janeiro com eles e a gente passa por um Felipe Matoso, um Lápis a Mais, um lá, eu falo, olha, isso daqui também é uma marca do Grupo Fleury. Então, eu vou ensinando para eles aí a abrangência do grupo. Agora, é muito bom, né, você poder trabalhar numa empresa que, quando ela está exposta, quando ela traz as informações, mesmo quando já teve vez agora durante essa pandemia, né, o Dr. Celso Granato, que está falando muito, né, nas redes sociais ou mesmo na televisão, e aparece lá o Grupo Fleury, e eles sentem esse orgulho, né, de que o meu pai trabalha no Grupo Fleury. Então, isso é um sentimento muito gostoso de você ver que eles vivem isso também com a gente. Porque, no final do dia, eu aprendi com um professor meu na época do mestrado que esse negócio de vida pessoal e vida profissional, na verdade, é uma divisão que ela inexiste. Quando você está conectado com algo maior, com um propósito, com uma cultura, você vive aquilo tão intensamente que a maior parte do tempo você está expelindo aquilo no que você fala, você está expelindo aquilo no que você é, você está expelindo aquilo no que você pensa, você está expelindo aquilo no jeito que você faz as coisas e, eventualmente, aquilo te conecta tanto, está tão inerente em você que não há como, que até como pai, esse tipo de valor que eu tenho profissionalmente também ele não seja expresso dentro de casa e como, digamos assim, até eu crio os meus filhos. Você tem muitas influências desse tipo te rondando o dia inteiro. Então, é uma satisfação muito grande poder ter os meus 2 filhos nascidos no período que eu estou trabalhando no Fleury. O Fleury, ele me deu a possibilidade muito cedo. Eu estava terminando meu mestrado na época e eu tinha um tempo, né, de uma extensão que eu ia fazer do meu mestrado na ESAD em Barcelona e o Fleury, eu com menos de 1 ano de Fleury, e o Fleury, eu falei, olha, eu tenho essa possibilidade de fazer uma extensão, acho que é importante na minha carreira, e o Fleury falou o seguinte, não, pode ir, e a gente você vai tirar o seu período de férias, mas o tempo que você estiver lá estudando, a gente vai ajudar você lá nesse tempo que você vai estar estudando e logicamente, tendo que fazer um investimento na minha educação ali. Então, assim, desde cedo, isso foi uma conexão muito forte, né? Uma empresa que ela valoriza a educação, ela valoriza o conhecimento, ela valoriza a formação de qualidade diferenciada e assim, foi sendo uma paixão que foi crescendo. Muito interessante. Então, isso revela muito o lado reputacional da organização, né? Eu lembro, há muitos anos atrás, talvez uns 20 anos, não sei, quando eu era o prefeito aí de São Paulo, não me lembro quem era o prefeito, que mandou tirar todos os letreiros, as faixas. Kassab. Foi o Kassab, exatamente. O Kassab foi quem mandou. E a cidade ficou muito mais bonita, inclusive, porque a cidade era horrorosa, muito suja, suja do ponto de vista, assim, uma poluição visual, né? Gigante. Eu acho que esse é um exemplo que São Paulo tinha que dar para as outras cidades, sabia? Porque foi uma experiência
espetacular. Eu vou nessas cidades pequenas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, que esse assunto não foi bem conduzido, aquilo parece um outdoor gigante, com milhares e milhares de letreiros de tamanho, mas chamava atenção um fato que eu vou te revelar, que eram os postes de São Paulo. Na época, você pendurava uns galhardetes nos postes, e aquilo era muito feio, os galhardetes, mas o que me chamava atenção não era a feiura do galhardete, era que era venda de plano de saúde. Os corretores vendendo, eram planos individuais, e que os corretores vendiam. Naquela época, os planos de saúde tinham muito planos individuais, e vendiam, e o chamariz era: você comprando o plano tal, tem Fleury, Einstein e Sírio-Libanês. Quer dizer, era uma coisa, para mim, inusitada. Você falasse que vendia um plano de saúde porque tinha um determinado laboratório no seu caderno de referência lá, aquilo, para mim, me chamava a atenção, assim, caramba, que marca forte esses caras construíram, que reputação. Para vender um plano de saúde, os corretores colocavam lá Fleury como referência. Esse é um ponto de reputação que eu acho que é louvável, né? É assim, um troço espetacular, uma organização que foi fundada. Eu não me lembro se foram 30 médicos que fundaram, foi um número na verdade, o Fleury é de 1926, sendo que, na verdade, ele se chamava Médicos Associados no começo da sua operação, porque era o Dr. Gastão Fleury e o Dr. Walter Lezer, mas, na verdade, ele se chamava Médicos Associados, e é uma associação de médicos, né? Esses médicos, eles vinham participar da sociedade como uma empresa hoje de consultoria, ou então uma banca de advocacia, baseada no conhecimento que esse médico tinha. Ele não trazia dinheiro, ele aportava conhecimento. E a partir do momento que ele aportava conhecimento, ele virava sócio da empresa. Então, esse é um modelo que é espetacular, porque ele traz conhecimento e valoriza o conhecimento, e que com o crescimento todos prosperavam, né, na sociedade. Né? E eles tinham... vocês têm uma frase que eu acho bacana, que você usa muito nas suas entrevistas, que é: o Fleury entrega o que acredita. Uma coisa mais ou menos assim: nós entregamos o que acreditamos, ou algo nesse gênero. Ou seja, vocês têm uma fé, uma crença naquilo que fazem de boa qualidade, e que isso é muito importante na área da saúde, né? As pessoas têm essa percepção do Fleury, sabia? De que ela é um laboratório sério, é um laboratório com reputação, que ele entrega aquilo que ele acredita que é o melhor para o paciente, faz de boa qualidade. Isso é um fato, assim, no mundo que a gente vive hoje, de tanta crítica na saúde, não é? Quando a gente encontra uma organização como a que você dirige, é muito bom a gente ter isso. E como é que vocês estão vivendo esse momento do Covid aí? Vocês estão conseguindo se organizar? Está todo mundo em casa? Como é que está o assunto de vocês? Vocês têm que processar, dar laboratório. Isso, processamento, imagino que seja lá no local. Mas o back-office está todo em casa, é isso? Hoje, a gente tem de 1.200 pessoas, aproximadamente, que a gente tem do que a gente chama de corporativo, 98% estão trabalhando de casa. Então, o que acontece? Os nossos escritórios, eles nunca ficaram fechados, porque, como uma empresa de saúde, a gente sempre pôde ter acesso aos escritórios, diferente de outras estruturas e de outros negócios. Só que nós, desde cedo, desde dos primeiros sinais ali, meio de março, mais ou menos, a gente definiu que, como as pessoas do laboratório precisam estar dentro do escritório, a gente falou o seguinte: como que a gente tira as pessoas que não precisam estar dentro do escritório para proteger as pessoas do laboratório que precisam estar aqui para processar o exame das pessoas que precisam desses exames, nas nossas unidades, nos hospitais, em todos esses lugares. E conectado isso com o que você falou, né, José, é muito isso. Como você disse no começo, eu sou um administrador. Então você pode entender que, por mais que eu viva esse ambiente, tem muitas decisões que eu confio muito nos médicos que a gente tem e nas decisões que eles tomam. Só que, como presidente da empresa, eu assino muita coisa também, que no final das contas a responsabilidade ela se conecta comigo. E eu tenho que ter gente que eu confio, que tem uma cultura da empresa, que tem uma clareza do nosso propósito, que faz o que elas acreditam no dia a dia para garantir
que eu tenha a tranquilidade de que tudo está acontecendo de acordo com como que deve acontecer. Então, é muito isso, a gente faz o que a gente acredita. E num momento como esse da pandemia, em que rapidamente a gente teve que se reinventar, teve que trabalhar o corporativo de casa, teve que implementar o drive-thru nas unidades, teve que expandir o atendimento móvel, porque as pessoas não se sentiam muitas vezes seguras de ir até a unidade de atendimento, não porque a unidade de atendimento não seja segura, porque ela é extremamente segura, mas porque elas não queriam sair de casa com medo de se contaminar, e a gente teve que expandir muito. Tudo isso porque as pessoas elas tinham na cabeça uma coisa muito clara, é só olhar para o propósito nosso, levar saúde e bem-estar para a peregrinação das pessoas no seu dia a dia. Então, quando você está fazendo isso, quando você foca nisso, as suas decisões elas começam a sair de uma maneira muito casual, muito lógica. Então, a companhia não teve absolutamente nenhuma ruptura. Não deixamos de fazer exame para ninguém que precisou. Rapidamente, estabelecemos o exame do PCR. Naqueles momentos mais críticos, você acompanhou isso muito bem, as nossas discussões nos nossos grupos ali, elas traziam isso, o país tinha falta de materiais para processar exames, nós somos os primeiros para falar o seguinte, olha, não vamos processar exames nas unidades de atendimento, porque os exames precisam ir para os hospitais nesse momento, as pessoas que mais precisam deles. E deixamos de fazer, muitas vezes, atender o nosso cliente na unidade para atender os hospitais, nossos parceiros, que precisavam do exame. E só quando houve uma estabilidade da cadeia de distribuição, que a gente começou a ter material disponível para atender todas as unidades, aí a gente trouxe os exames para as unidades. E como a gente está fazendo hoje, com PCRs, com sorologias, e inclusive metodologias alternativas como a proteômica, em que a gente lançou um novo exame, que você pode fazer um exame dentro da linha, digamos assim, de identificação ou preconização que é do PCR, mas usando proteômica, onde você não precisa da cadeia a frio. E que num país como o Brasil, que tem dimensões continentais, muitas vezes você, para chegar, trazer esse exame de um lugar mais longínquo, você precisa de uma cadeia a frio que era muito cara. Então a gente barateou o acesso a um exame de alta qualidade, tirando essa questão da cadeia a frio. Então, é você fazer o que acredita o tempo inteiro. O tempo inteiro. Muito bom. Chegamos ao final do primeiro bloco. A conversa, sempre quando é muito boa, passa muito rápido. Eu agradeço a Carlos Marinelli a participação nesse primeiro bloco, mas fiquem conosco, porque haverá um segundo bloco para conversarmos mais agora sobre o Grupo Fleury. Até já.